noite, Ceni. São 58 finalizações nas últimas 4 partidas e apenas um gol marcado. A mesma formação nessas 4 partidas e hoje em específico, que a gente precisava do resultado, nenhuma finalização no gol. Você entende que mudanças no ataque são necessárias para oxigenar esse sistema, voltar a produzir ofensivamente? Eu entendo que nós precisamos melhorar ofensivamente, que nós até construímos bem as jogadas, chegamos bem no último terço do campo, mas nós não temos conseguido ser incisivo. Eu acho que dentro dessas 58 finalizações, ou os últimos jogos que você cita, vários jogadores jogaram nessas partidas. Se não começaram, entraram, jogaram por 30, por 40 minutos. Eu acho que nós estamos sendo ineficazes nesse ponto. Nós não temos conseguido agredir essa última parte do campo com qualquer atacante que a gente coloque em campo. Nós estamos sofrendo bastante. É um time que constrói, é um time que sai de situações difíceis no seu campo de defesa, que chega na metade do campo bem, mas que infelizmente não é só hoje. Nos últimos jogos todos vem sofrendo bastante. Até tem jogos que finaliza bastante, como foi o primeiro jogo do Flamengo, que nós fizemos coisas boas, chegamos, merecemos vencer, mas hoje, com exceção dos 10 primeiros minutos, aquela chance clara do Everaldo, que sai cara a cara com o goleiro, nós, enfim, não tem nem como justificar, porque nós não tivemos, acho que, a oportunidade de vencer o jogo depois daquelas. Nem o Flamengo teve muito ataque, finalizações, nada, mas pra gente que precisava vencer o jogo, foi muito pouco no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Douglas Campos, do site B-News. Sabe que o Grupo City, que os jogadores não venderam a promessa, o sonho de que vai conquistar um título brasileiro, né? Não venderam, você falou? Não, eu quero dizer assim, não venderam uma ilusão de que vai conquistar o título esse ano, Copa do Brasil, Brasileirão. Mas assim, você não acha que esses resultados, esses últimos resultados, faz com que internamente, tanto o senhor quanto a diretoria possam fazer uma reflexão crítica de que algumas premissas no sistema de jogo e alguns problemas no elenco, seja no banco, seja dentro de campo, possa estar afetando alguns resultados que poderiam estar deixando de alcançar algumas metas para esse ano ou até a médio e longo prazo? Eu acho que, assim, nós começamos bem o Campeonato Brasileiro e, como você falou do vender, é uma coisa que nós mesmos, né, mostramos que a gente fez, às vezes até melhores resultados do que as pessoas esperavam. E nos últimos jogos, realmente, o rendimento, principalmente ofensivo, caiu. Eu acho que a defesa ainda ela é equilibrada, ela não sofre tantos gols, mas o que mudou muito foi o aproveitamento ofensivo. E, sem dúvida nenhuma, sempre é motivo de reflexões para você ver que em alguma coisa a gente poderia ter feito de maneira melhor. Eu acho que cada partida, cada jogo, mesmo ganhando, muitas vezes a gente sabe onde tem defeitos e nós vamos ter que tentar corrigir matéria-prima nos próximos, daqui a, sei lá, 2, 3 meses, 4 meses, quando acabar. Mas nós temos que valorizar quem nós temos aqui e são esses jogadores que vão poder tentar levar dentro do Campeonato Brasileiro numa posição que a gente consiga atingir um objetivo. Porque eu sempre falo, as Copas, elas são importantes, mas só 2 vão chegar na final e só um vai sair, não só com o título, mas com a vaga na Libertadores, por exemplo, como dá a Copa do Brasil, como dá uma Copa Sul-Americana, como dá uma Copa Libertadores para o próximo ano, né? E no Campeonato Brasileiro, você tem algumas posições que você pode alcançar objetivos. Eu acho que eu sempre falei para vocês desde o começo do ano, o objetivo era ter um calendário cheio para o ano que vem. Infelizmente, nas últimas rodadas, a gente caiu bastante em percentual de aproveitamento de resultados. Mas nós vamos ter que encontrar soluções para esses últimos 13 jogos, são 85 dias, 13 jogos, para fazer pontos, para continuar brigando pelas posições que a gente se encontra hoje, ou que se encontrou dentro do campeonato como um todo. Rogério, boa noite. Você pegou o time no rabo de foguete o ano passado, falando bom baianês, e conseguiu fazer uma campanha de nono colocado. Ok. Esse ano não foi prometido nada, já foi até perguntado sobre isso. Mas o time em campo entregou muito mais até do que o que não foi prometido. E isso gerou expectativas. Perfeito. Porque foi o elenco que gerou essa expectativa. Foi o seu trabalho que gerou essa expectativa. Você se sente frustrado, o elenco se sente frustrado em ter passado uma mensagem positiva para todo mundo e na hora H de decidir, não ter conseguido decidir, não ter conseguido ser efetivo para conquistar aquilo que ele construiu. Perfeito. Na fase regular vocês foram fantásticos. Mas na hora de decidir, o Bahia não conseguiu. Frustra você, frustra o elenco, o que é que você sente, o que é que eles sentem e o que é que você pode fazer para retomar aquele viés de uma grande campanha como foi na reta final do ano passado? Bom, primeiro já frustra
frustra o fato de ser eliminado da Copa do Brasil, independente de ser Flamengo, isso no Maracanã, mas é frustrante pra gente. Qualquer eliminação, ela causa bastante tristeza. Segundo, concordo com você, nós produzimos em efetividade, em resultado, né, e até em qualidade de jogo nós produzimos. Em determinado momento que o torcedor esperava muito mais. Eu acho que nós tínhamos noção mais ou menos da nossa realidade. O que nós temos que fazer é voltar a jogar como nós jogamos durante boa parte desse Campeonato Brasileiro. E principalmente tentar crescer no número de gols. Nós temos feito pouquíssimos gols. Eu acho que, eu repito, é um time que constrói bem, é um time que joga bem até o último terço, mas encontra muitas dificuldades. Nós temos que tentar sanar essas dificuldades e melhorar nosso aproveitamento, porque dos últimos jogos caiu bastante. A pontuação, né, em número de pontos disputados e conquistados, ela é muito baixa. Mas, sem dúvida, a mim me frustra bastante, porque por mais que você tenha uma ou outra limitação, você sempre sonha em chegar lá em cima, né? Eu acho que nós temos ainda a possibilidade, nós temos 13 jogos, temos 39 pontos em disputa, tem muitos times que estão subindo, Internacional subindo, Vasco subindo, times que vão ter mais um time que está atrás da gente, tem 3 times que vêm, Atlético Mineiro, que são os times que têm jogos a menos e que podem chegar mais próximos. Será um final de ano bem disputado para a gente tentar alcançar esse objetivo que nós temos. Para mim, que seria tentar chegar nesse grupo de pré-Libertadores ou de uma quinta ou sexta vaga de Libertadores. Vai ser uma disputa, nós vamos ter que melhorar, nós vamos ter que voltar a jogar mais como a gente jogou nos meses de abril e maio no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Rogério. Você, para se tornar um dos melhores goleiros da história do futebol, você precisou, jovem, ter alguém que acreditasse no Rogério e colocasse o Rogério. E tem alguns jogadores da base que apareceram e aí depois já não volta a configurar a lista de relacionados, acabam, de certa forma, sendo esquecidos. E nesse momento, o momento de acreditar nesses garotos, seja no Thiago, que ajudou a empatar o jogo lá em Goiânia, seja no Juan Pablo, que voltou da seleção agora, do Roger, que faz aquela jogada lá no gol do Ratão e depois não tem mais oportunidade. Como resolver essa queda do Bahia e olhando também para a base, para os atletas que você tem à disposição? Bom, o Thiago está lesionado, tá? Faz uma semana ou 10 dias que ele está lesionado. O Juan Pablo foi à seleção, voltou agora, estava aqui com a gente, foi cortado, porque nós tínhamos o Lúcio voltando da seleção, nós tínhamos o Radão, nós tínhamos o Ademir, são jogadores mais experientes, mais rodados para entrar, para jogar. O Roger até uma semana atrás estava lesionado, voltou agora a trabalhar, treinou com nós, inclusive, antes de vir para cá. Eu acho que a base sempre é o sonho de todo treinador, ter uma base forte para jogar. E eu espero que a gente possa ter, a cada mês que passa, que vai sendo construído esse projeto, que de repente para o próximo ano a gente tenha mais jogadores de base integrados ao elenco profissional e que possa, acho que gradativamente, sendo usados. Eu acho que não é o motivo pelo Bahia não ter jogado tão bem ou não ter tido tantas oportunidades de gol. Não é esse o motivo. Acho que nós temos jogadores nessas funções, eles foram usados hoje. Infelizmente nós não conseguimos criar as oportunidades claras de gol. Mas eu acho que não é o momento hoje que um jogador da base vai entrar e vai resolver todos os nossos problemas. Oi? Ajudar? Eles ajudam sempre, quando tem oportunidade entram, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho. Eu sei que todo mundo quer, nós também queremos, acho que tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que o nível de competitividade da base, ele não era dos maiores. Eu acho que vai se formar e eu acho que é necessário para chegar a grandes conquistas, você ter a base forte. Mas eu acho que precisa um pouco mais de tempo para tentar ter essa base mais forte. Rogério, boa noite. Em questão de tempo, você teve intervalo. Alguma outra coisa? Não, só falei se agora se pensaria em recorrer a eles nesse momento de queda. Rogério, boa noite. Em questão de tempo, você teve quase 15 dias de intervalo para poder trabalhar o time, ter o Lúcio e o Arias fora pela data FIFA, mas em questão de postura, o Bahia hoje não teve um chute ao gol que incomodou o Matheus Cunha, teve a chance de levar logo no começo da partida, e percebi também a questão do Marcos, principalmente no primeiro tempo ali, Marcos ele perdendo muitos passes na série de bola ali, vi que se orientou bastante ali nesse quesito. Depois de um intervalo tão grande de trabalho, depois de uma sequência incansável de jogos, como é que você avalia a postura do time como um todo, em um jogo que o Bahia precisava correr atrás do resultado no dia de hoje? Eu acho que todos tiveram o mesmo tempo de trabalho, né? Todo mundo jogou dia 1º e está jogando no dia 12. Eu acho que como postura a gente deixou
nós poderíamos ter apertado um pouco mais o Flamengo, poderíamos ter usado melhor a nossa posse de bola para agredir o Flamengo. Realmente, assim, eu acho que foi abaixo do que todos esperavam. Eu reconheço isso, que nós jogamos abaixo. E até, acho que, animicamente, assim, acho que deixou um pouco a desejar. Isso eu reconheço. Quanto a intervalo de trabalho, foram 11 dias, né? Do dia 1º ao dia 12 para todos. Para o Flamengo, para nós, para todos. Nós tínhamos 2 jogadores na seleção, o Flamengo tinha 3, 4 jogadores na seleção. E como todos tiveram tempo para trabalhar. Acho que nós jogamos, para quem viu o primeiro jogo contra o Flamengo, talvez até mesmo eu esperava mais, que a gente produzisse mais no dia de hoje. Sobre finalizar dentro ou fora do gol, no caso, né, nós tivemos 2 boas oportunidades, só acho muito pouco, mas ela passou isso aqui da trave. O Flamengo teve uma oportunidade contra nós e fez o gol. Eu acho que nós não perdemos hoje a classificação. Nós perdemos no primeiro jogo a classificação. E hoje nós fomos abaixo do que eu acho que até a gente poderia entregar. Boa noite, Rogério. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Alguns amigos colocaram aqui, o seu trabalho no Bahia tem superado muitas expectativas e criado novas expectativas pelo que tem produzido dentro de campo, mas para quem vê de fora, de uma certa distância, talvez seja difícil traduzir o quão bom tem sido o seu trabalho pela ausência de títulos. Queria saber para você, na cabeça como comandante dessa equipe, como é que isso é para você e como é que é essa linha tênue de manter a sua forma de jogar, sua característica, e não deixar, digamos, isso se afetar, por exemplo, por um jogo como hoje, decisivo, você não abrir mão das suas ideias. Eu acho que o time tem como característica sempre propor jogo. Você vê que joga contra equipes mais experientes e com conjuntos até que jogam há mais tempo junto, né? E a gente sempre tenta ser ofensivo, jogar com o controle do jogo. Eu acho que isso é uma característica. Mudar isso é muito difícil nesse momento. Nós não somos um meio-campo tão físico, sabe? E nós precisamos desse homem a mais para a gente conseguir construir. Mas também vejo como uma dívida, principalmente no Campeonato Baiano ou na Copa do Nordeste, a ausência desse título. Acho que hoje pesa mais quando você tem um resultado negativo. Nós temos que analisar sempre, fazer um estudo do que a gente pode fazer com o melhor sistema de jogo. Como todos perguntam, e é difícil porque nós tivemos uma queda brusca no sentido de fazer gol, sabe? Eu acho que até as oportunidades, controle, isso vem num padrão sendo jogado, principalmente desde o início do Campeonato Brasileiro. A única coisa é que nós precisamos ser mais objetivos, mais contundentes, coisa que nós não fomos hoje. E até fomos em alguns, contra o Bragantino nós tivemos chance, contra o próprio Flamengo no primeiro jogo tivemos chance, contra o Botafogo no 0-0 nós tivemos muita chance. Mas eu acho que no reflexo de hoje realmente foi o jogo ofensivamente que nós fizemos mais abaixo do que a gente produziu. Boa noite, Rogério Ceni, Ângelo Furtado, Time Up Sport. Ceni, hoje foi o seu 14º confronto contra o Flamengo e a 14ª derrota. O que está faltando para o Rogério Ceni conseguir a primeira vitória contra o Flamengo? Seria fazer mais gols do que ele. Se a gente fizer mais gols que eles, a gente consegue ganhar o jogo. Seria algo tático? Não, eu vou te explicar uma coisa. O Flamengo que nós enfrentamos, que eu enfrentei como treinador, eu enfrentei uma vez o Flamengo antes de 2019. O resto é tudo da era 2019 para frente. E o Flamengo se fortaleceu muito nos últimos anos. E algumas vezes a gente não, como o último jogo, eu acho que os 2 últimos jogos nós tínhamos sido merecedores de vencer o Flamengo. Mas o Flamengo é forte, tem qualidade, tem bom elenco. Eu acho que é uma coincidência jogar muitas vezes melhor do que o Flamengo e não vai ser. Eu lembro, com o São Paulo, nós finalizamos 26 vezes contra 7 no Morumbi, perdemos na Copa do Brasil. Primeiro jogo, nós tínhamos toda a chance de ganhar o jogo, perdemos numa finalização do Flamengo. Campeonato Brasileiro, 1-1 no último minuto, cruzamento, Davi Luiz faz um gol de escanteio, falta lateral, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Então, infelizmente, são coincidências da vida. Um dia a gente vai conseguir se fortalecer e vencer esse confronto, como você frisou. Tá aí, entrevista do técnico Rogério Ceni após a eliminação do Bahia na Copa do Brasil. Rogério Ceni.